A queda da família. Era uma casa como tantas outras, com risos que um dia ecoaram pelos corredores, mas que foram se calando até desaparecerem por completo. A família Araújo já foi símbolo de união em sua vizinhança. Reuniões aos domingos, orações antes das refeições e a tradicional mesa cheia no Natal eram uma constante. Contudo, como uma rachadura invisível que se expande silenciosa, as mágoas começaram a crescer. Pequenas divergências tornaram-se discussões inflamadas, e os laços antes inquebráveis se transformaram em correntes pesadas que aprisionavam cada um em sua dor particular. O patriarca, seu Vicente, era um homem austero, marcado por uma criação rígida e sem espaço para emoções. Sua esposa, Dona Elza, ao contrário, era o alicerce emocional da família. Mas após a sua morte precoce, a estrutura ruiu. Os filhos, Marta, Jonas e Elisa, tentavam manter as aparências, mas cada um carregava feridas abertas, nunca tratadas, apenas camufladas por silêncios desconfortáveis. A situação atingiu seu ápice em um aniversário de família. Jonas, o filho do meio, chegou atrasado, como sempre. Marta, a mais velha, que cuidava do pai sozinha, explodiu de raiva, despejando anos de ressentimento. Elisa, a caçula, que mal conseguia manter contato com os irmãos, foi embora antes do parabéns, chorando discretamente. Naquela noite, ninguém dormiu em paz. E no dia seguinte, os contatos cessaram. Anos se passaram. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Os aniversários viraram datas esquecidas, e as datas comemorativas foram preenchidas por solidão. O pai envelheceu em um silêncio melancólico. Marta mergulhou em seu trabalho para evitar pensar. Jonas se perdeu nos excessos da vida noturna. Elisa tentou construir sua própria família, mas levava consigo a sombra das dores de origem. O que um dia foi um lar, agora era apenas lembrança do que poderia ter sido. Por trás de tudo, existia uma ferida mais profunda, um segredo que apenas Marta sabia. Um último pedido da mãe, sussurrado em seu leito de morte. Não deixe que a fé se apague entre vocês. Confie, mesmo que tudo desmorone. Deus pode reconstruir o impossível. Marta guardou essa frase como um relicário, mesmo quando a raiva parecia vencê-la. Mesmo quando seus próprios joelhos doíam de tanto orar sem resposta. Mas foi em uma noite fria de novembro, ajoelhada ao lado da cama, que algo começou a mudar. Marta, cansada de carregar tanta dor, fez uma oração diferente. Não pediu que Deus mudasse os outros. Pediu para que Ele a mudasse, para que curasse seu coração. E que, se fosse da vontade divina, reatasse os laços com seus irmãos. Foi nesse momento que a centelha da reconciliação começou a brilhar, ainda que de forma quase imperceptível. O chamado da fé. Na manhã seguinte, Marta acordou com uma paz incomum. Um peso que por anos esmagava seu peito parecia ter sido suspenso. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve vontade de olhar para trás, não com rancor, mas com compaixão. Era como se algo a impulsionasse a buscar respostas além do que os olhos podiam ver. Na Bíblia, que sempre estivera na cabeceira, repousava um marcador exatamente no Salmo 133, 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aquilo tocou seu coração como um sussurro divino. Motivada por essa mensagem, Marta tomou uma decisão ousada. Escreveu cartas para Jonas e Elisa. Não mensagens exigindo desculpas, nem críticas veladas, mas palavras de amor e saudade. Contou sobre a doença do pai, sobre a solidão que consumia os domingos, sobre a saudade dos risos que um dia preencheram a casa. Pediu perdão, não por ser a culpada, mas por entender que o perdão era a ponte entre a dor e a cura. Jonas, que vivia em outra cidade e se afundava cada vez mais em uma rotina vazia, ficou perplexo ao ler a carta. Seu orgulho ferido queria ignorar, mas algo em suas palavras o tocou.
Lembrou-se dos tempos em que eles eram inseparáveis, das brincadeiras no quintal, dos segredos compartilhados à noite. Chorou como não chorava há anos. E pela primeira vez, abriu a Bíblia que herdara da mãe, mas que jamais havia lido. Curiosamente, caiu em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A coincidência era impossível de ignorar. Elisa também recebeu a carta. Agora, mãe de 2 filhos, vivia tentando criar um lar que não repetisse os erros de sua infância. As palavras de Marta lhe chegaram como um abraço vindo do passado. Ela também chorou e decidiu que precisava fazer algo. Não podia continuar vivendo presa em feridas antigas. Era tempo de curar, de reconstruir, de reaprender a amar. Movidos por um sentimento maior, os 3 começaram a conversar timidamente, primeiramente por mensagens, depois chamadas de vídeo. As primeiras conversas foram estranhas, com silêncios constrangedores, mas cada olá era um tijolo reconstruído. Cada sinto sua falta era um passo rumo à reconciliação. Foi nesse processo que Marta teve uma ideia ousada: reunir todos para um culto em casa. Não era apenas um encontro familiar, era um reencontro espiritual. Um pedido conjunto para que Deus os ajudasse a perdoar, a curar, a recomeçar. A proposta assustou os irmãos, mas algo dentro deles dizia que era o caminho certo. O dia da reunião. O dia do reencontro chegou. A casa, antes tomada por ecos vazios, estava agora preenchida por uma mistura de ansiedade, saudade e esperança. Marta limpou cada canto com cuidado, colocou fotos antigas na estante, acendeu velas e deixou a Bíblia aberta no centro da mesa. Tudo estava pronto para aquele que seria o momento mais importante de suas vidas, desde a morte da mãe. Jonas foi o primeiro a chegar. Ao atravessar o portão, sentiu o peso das lembranças caírem sobre seus ombros. Cada detalhe da casa o transportava para a infância. Elisa chegou logo depois, trazendo seus filhos. Marta os recebeu com um sorriso trêmulo e um abraço que desmoronou os anos de distanciamento. Nenhuma palavra precisava ser dita. Os olhos marejados diziam tudo. Sentaram-se juntos pela primeira vez em mais de uma década. A tensão era palpável, mas havia algo diferente no ar. Marta abriu o culto com uma oração simples, mas poderosa. Pediu a Deus que estivesse ali com eles, que curasse as feridas, que os unisse novamente como uma família. Em seguida, leu Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Cada um compartilhou sua dor. Jonas falou sobre como se sentia esquecido e sobre os erros que cometeu tentando fugir da culpa. Elisa contou sobre o medo de repetir os padrões da família. Marta revelou o quanto se sentia sobrecarregada e culpada por não ter conseguido manter os irmãos unidos. As palavras fluíam como um rio represado por anos. As lágrimas caíam livremente. Pela primeira vez, todos ouviram e foram ouvidos. Depois das confissões, veio o momento mais difícil: o perdão. Marta estendeu a mão para Jonas. Ele a segurou com força. Elisa se juntou. E ali, de mãos dadas, oraram juntos. Pediram perdão uns aos outros, pediram forças para recomeçar e agradeceram por estarem vivos, por estarem juntos, por ainda haver tempo. Foi nesse momento que o verdadeiro milagre aconteceu. O coração de cada um foi tocado por algo que ia além das palavras. Uma presença invisível, mas palpável, os envolveu. Uma paz que não vinha do mundo, mas do alto. Naquele instante, souberam. Deus estava ali. E estava reconstruindo o que o orgulho, a dor e o tempo quase destruíram. Cicatrizes e promessas. Após o culto,
A família permaneceu reunida na sala, como nos velhos tempos. O silêncio que se seguiu à oração não era mais desconfortável, mas sereno. As palavras haviam cumprido seu papel. Agora era o tempo de ouvir o coração. Jonas olhou ao redor e disse: "Por muito tempo, achei que nossa família tinha acabado. Mas percebo agora que Deus nunca desistiu de nós, mesmo quando desistimos uns dos outros." Elisa segurava a mão dos filhos, visivelmente emocionada. Eu passei anos tentando esconder minhas cicatrizes, fingindo que estava tudo bem. Mas as marcas do passado só começam a sarar quando deixamos a luz de Deus tocá-las. Marta, sempre firme, agora se permitia ser vulnerável. Mamãe dizia que a fé podia reconstruir até os escombros. E hoje, eu acredito. Entre conversas, sorrisos tímidos começaram a surgir. Jonas prometeu visitar o pai todas as semanas. Elisa se comprometeu a manter os filhos em contato com os tios. Marta, pela primeira vez, se sentiu acompanhada em sua missão de cuidar do lar. Aquela noite não terminou em discussão. Terminou com uma oração coletiva de gratidão. Contudo, as feridas não se curam da noite para o dia. Ainda havia lembranças dolorosas, hábitos a mudar e orgulho a quebrar. Mas agora havia algo diferente: o compromisso. A consciência de que reconstruir uma família exige esforço diário, perdão constante e um elo comum: a fé. Nos dias seguintes, Marta passou a reunir os irmãos para pequenos estudos bíblicos virtuais. Usavam passagens como Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Essas palavras, antes apenas texto, agora tinham carne e significado. Eram espelhos da própria história. Os filhos de Elisa passaram a conhecer o avô, o que gerou um renascimento em seu Vicente. O velho homem, que antes apenas assistia ao tempo passar da janela, começou a sorrir novamente. Seu olhar ganhou brilho. A reconciliação dos filhos reacendeu sua vontade de viver, e ele passou a participar dos cultos, emocionado. A cada oração, seu coração se abria um pouco mais, e um arrependimento silencioso pela rigidez do passado se desfazia em lágrimas. Era como se a casa tivesse sido rebatizada, os mesmos cômodos, mas agora com nova energia. As brigas não desapareceram completamente, afinal são humanos. Mas agora havia diálogo, havia paciência, havia amor sendo reaprendido. A família estava ressuscitando. Testemunhos e transformações. Com o tempo, algo ainda mais belo começou a acontecer. A história da reconciliação familiar ultrapassou os muros da casa. Marta foi convidada a contar sua experiência em uma reunião da igreja. O testemunho emocionou a todos. Algumas famílias presentes, que viviam situações semelhantes, sentiram-se encorajadas a buscar também a cura das suas feridas. Jonas, que antes zombava da fé, passou a frequentar a igreja. Ele encontrou em Deus uma nova identidade e decidiu se libertar de antigos vícios. Passou por um processo de restauração que tocou profundamente os amigos ao seu redor. Seu testemunho tornou-se uma fonte de esperança para outros homens que também haviam se perdido em mágoas familiares. Elisa, por sua vez, percebeu que a reconciliação com os irmãos também influenciava positivamente sua criação como mãe. Seus filhos, ao verem os tios juntos, aprenderam o valor do perdão e da união. Até mesmo seu casamento foi fortalecido, pois a paz interior que ela alcançou refletiu-se nas suas relações mais próximas. Quando uma alma se cura, tudo ao redor se transforma. O avô, agora mais presente e sorridente, contava histórias aos netos, resgatando a memória da matriarca Elsa. Ele dizia: "Ela foi a âncora da nossa fé, mas hoje vejo que sua oração não morreu com ela. Está viva em cada um de vocês." Foi um momento revelador.
A oração silenciosa de uma mãe havia ecoado por gerações. Aquela promessa, que a fé não se apagasse, estava sendo cumprida. A família Araújo agora era convidada para eventos da igreja, entrevistas comunitárias e até pequenos vídeos sobre restauração familiar. Eles não buscavam fama, mas entendiam que seu testemunho poderia salvar outras famílias. Cada fala era acompanhada de versículos, lágrimas e gratidão. Em especial, sempre lembravam: não fomos nós, foi Deus que nos uniu novamente. E essa consciência os mantinha humildes. Cada conquista era atribuída ao amor divino. Eles sabiam que, sem a fé de Marta, tudo poderia ter se perdido para sempre. E por isso, ela se tornara um pilar, não de força humana, mas de fé perseverante. Aquela que acreditou mesmo quando tudo estava escuro, que orou quando ninguém ouvia, que esperou quando todos haviam desistido, o renascer da esperança. 5 anos após o reencontro, a família Araújo celebrava o Natal novamente reunida, com mesa farta e corações plenos. Na sala, a árvore brilhava com luzes, mas o verdadeiro brilho vinha dos rostos. Ao redor da mesa estavam os irmãos, os filhos, o avô e até novos membros da família. Era um retrato do milagre da reconstrução. Durante o jantar, Elisa pediu a palavra. Com a voz embargada, disse: a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos não são bens, mas o exemplo de que o amor, mesmo ferido, pode se curar. Jonas acrescentou: nosso lar ressuscitou, e tudo começou com uma oração, uma simples mas sincera entrega a Deus. Marta finalizou: tudo que temos hoje é graça. E se você está ouvindo essa história, acredite, sua família também pode ser restaurada. Eles sabiam que novos desafios viriam, mas agora havia um pacto de fé entre eles. Um compromisso de nunca mais deixar o orgulho vencer o amor, de que sempre buscariam a Deus antes de se virarem uns contra os outros. Era um novo ciclo, uma nova história escrita com as tintas do arrependimento, do perdão e da esperança. Hoje, a casa da família Araújo não é apenas um lar restaurado, é um farol. Recebem visitas, acolhem pessoas machucadas por brigas familiares e mostram com suas vidas que é possível recomeçar. Cada canto da casa ecoa agora não as brigas do passado, mas os louvores de um presente redimido. E tudo começou com a fé de uma só pessoa. Conclusão: a história da família Araújo não é um conto idealizado. É o retrato de muitas famílias espalhadas pelo mundo. Feridas, desfeitas, silenciadas pelas mágoas acumuladas. Mas essa história nos mostra uma verdade profunda. Nenhuma dor é maior do que o poder restaurador de Deus. Quando uma só pessoa se coloca de joelhos, o céu se movimenta. Quando uma oração é feita com fé, o impossível começa a se tornar realidade. Você que está ouvindo esta história, talvez esteja vivendo algo parecido. Talvez sua família esteja quebrada, cheia de silêncios que gritam. Mas saiba, ainda há tempo, ainda há caminho e principalmente ainda há Deus. Não espere que os outros mudem. Comece você. Ore, peça forças, seja a ponte entre os corações despedaçados, porque no fim, as famílias não se desfazem pela força das brigas, mas pela ausência do perdão. Lembre-se, se uma casa dividida não pode subsistir, uma casa restaurada pode transformar gerações. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.